Sabe aquela ideia de que para mudar de vida a gente precisa de uma revolução, uma transformação gigante? E se na verdade for o contrário? E se as maiores mudanças da vida começarem com algo tão pequeno que é quase imperceptível? Uma melhoria de só 1%. Pois é, essa é a promessa radical do livro Hábitos Atômicos, de James Clear, e a gente vai entender direitinho como isso funciona. Olha, essa frase parece até coisa de filme, né? Mas não é ficção. Esse foi um momento bem real que mudou completamente a vida do autor, James Clear. Um taco de beisebol no rosto foi o ponto de partida totalmente inesperado para tudo que a gente vai explorar aqui. Um acidente que quase o matou, mas que no fim das contas deu origem a uma forma completamente nova de pensar sobre a mudança. Então, esse evento, que poderia ter sido o fim de tudo, na verdade foi o começo. Foi o catalisador. Foi a partir desse ponto, sem nem imaginar, que o James Clear começou a descobrir na prática os princípios dos hábitos atômicos. Nossa, a lista de lesões é de arrepiar. Nariz quebrado, múltiplas fraturas no crânio. Dá para imaginar que a recuperação não era só uma questão física, né? Era uma montanha psicológica para escalar. A pergunta é como é que se começa a reconstruir a vida a partir de um ponto tão baixo? Pois é, a resposta foi surpreendentemente simples. A escalada dessa montanha toda não começou com um salto heróico, não. Começou com o menor dos gestos. Pensa só, no meio daquele caos físico e mental, uma coisa simples como arrumar a cama ou manter o quarto organizado virou uma espécie de âncora. Foi a primeira prova de que, mesmo quando tudo parece fora de controle, a gente ainda consegue controlar nossas pequenas ações. E aí nasceu o primeiro hábito atômico. Ok, agora a gente sai um pouco da história pessoal dele para mergulhar no princípio universal que o Clear descobriu. Vamos entender a matemática por trás dessa melhoria contínua e por que, afinal, pequenas mudanças são mas tão poderosas. E aqui está a definição central de tudo. Afinal, o que é um hábito atômico? Bom, pensa nele como se fosse o átomo do desenvolvimento pessoal, sabe? É uma rotina minúscula, quase insignificante sozinha, mas que é o bloco de construção fundamental para a gente chegar em resultados extraordinários. É daí que vem um poder incrível. Olha, esse gráfico aqui, ele é a chave para entender por que a gente falha tantas vezes. A nossa expectativa é sempre essa linha reta subindo, né? Tipo, se eu for para a academia hoje, amanhã já vou ver resultado. Mas a realidade é essa curva mais baixa. Existe um período que o livro chama de Vale da Desilusão, em que parece que nosso esforço não está servindo para nada. É exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. Mal sabem elas que o crescimento exponencial está logo ali, virando a esquina. Então, como é que a gente atravessa esse tal Vale da Desilusão? A resposta está na mentalidade do cortador de pedras. Imagina a cena. O cara martelando a rocha 100 vezes e nada. Nenhuma rachadurazinha. Mas aí, na 100ª martelada, a pedra se parte. A vitória não veio da última pancada, certo? Veio da soma de todas as anteriores. Cada pequeno hábito que a gente faz é uma martelada. Agora a gente chega numa outra ideia que é, central no livro. É uma mudança de perspectiva que pode, de verdade, transformar completamente a forma como qualquer pessoa encara o seu desenvolvimento. Pensa um pouco. Numa competição, tanto quem ganha quanto quem perde tem a mesmíssima meta: chegar em primeiro lugar. Então, a meta em si não pode ser o que decide o jogo, né? A grande diferença está nos sistemas, nos processos, no treino de todo dia. As metas são importantes, claro, elas definem o destino, mas são sistemas que garantem que a gente chegue lá. E essa frase aqui, nossa, é talvez uma das mais importantes do livro todo. Você não sobe ao nível de suas metas, você cai ao nível de seus sistemas. É forte, né? A gente não alcança o nível das nossas ambições. A gente cai para o nível da nossa preparação. Porque, vamos combinar, motivação vai e vem. Mas um bom sistema, ele tá sempre ali para nos segurar, garantindo o progresso mesmo naqueles dias em que a vontade é zero. Tudo bem, agora a gente vai entrar no que talvez seja a ideia mais profunda do livro. A de que a verdadeira mudança de comportamento não é sobre o que se faz, mas sobre quem a gente se torna. A grande maioria das pessoas tenta mudar do jeito errado. A gente foca no resultado. Eu quero perder 10 quilos. Mas, se a gente olhar para esse diagrama, que parece uma cebola, o resultado é só a camada de fora. A mudança que fica, a mudança de verdade, acontece de dentro para fora. Começa lá no centro, na camada mais profunda, a nossa identidade. Tudo começa com a decisão de quem a gente quer ser.
Olha só a diferença que parece pequena, mas é gigantesca na linguagem. Falar estou ou tentando parar de fumar ainda reforça a identidade de fumante, percebe? Agora, falar eu não sou fumante, isso sinaliza uma virada de chave, uma mudança fundamental na identidade. A crença muda primeiro e o comportamento vem atrás. Esse exemplo é perfeito para entender isso. O objetivo não é só ler um livro. O objetivo é se tornar uma pessoa leitora. Pensa assim, cada ação que a gente toma é como se fosse um voto para o tipo de pessoa que a gente quer se tornar. Cada página lida é um voto para a identidade de leitor. Cada treino na academia é um voto para a identidade de pessoa atlética. Ok, a teoria é muito poderosa, mas não serve de nada se não for para a prática, né? Então, a pergunta é, como é que a gente começa a construir esses hábitos? Vamos ver agora 3 ferramentas super simples e práticas para começar, tipo, hoje mesmo. A primeira técnica se chama empilhamento de hábitos. A ideia é bem simples. Você vai grudar um hábito novo em um que você já faz sem nem pensar. A fórmula é, depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Por exemplo, depois de escovar os dentes, eu vou meditar por 1 minuto. Usa um comportamento que já é automático como um gatilho para o novo. Em seguida, a regra dos 2 minutos. A lógica aqui é que qualquer hábito novo tem que ser reduzido a uma versão que leve menos de 2 minutos. Ler antes de dormir vira ler uma página. Fazer yoga vira estender o tapete de yoga no chão. O objetivo aqui não é ter um resultado incrível logo de cara, é dominar a arte de simplesmente começar. A consistência é muito mais importante que a intensidade no início. E, por último, uma ferramenta que talvez seja a mais poderosa e a mais subestimada de todas, o design de ambiente. Pensa bem, nossa força de vontade acaba, é um recurso limitado, mas o nosso ambiente, ele está sempre lá, nos influenciando. Quer comer mais frutas? Não adianta deixar escondido na gaveta da geladeira. Deixa uma fruteira bonita, bem na sua frente. Quer praticar violão? Tira ele do armário e deixa no meio da sala. A ideia é tornar os bons hábitos o caminho mais fácil, o caminho óbvio a ser seguido. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No fim das contas, tudo isso é muito mais do que só produtividade. Cada hábito diário, por menor que seja, é um voto que está moldando uma identidade. Então, a grande questão que o Hábitos Atômicos deixa no ar é: que identidade os nossos hábitos de hoje estão construindo? Um pequeno passo de cada vez.